foi exatamente isso. Falou, olha, não está proibido dar entrevista, por favor. O que eu não posso é lhe dar entrevistas de tal maneira que propicie situações que ofendam aquilo que esta cautelar está pretendendo evitar. Ou seja, a situação de ataque à soberania nacional, de aplauso a Donald Trump e de incentivo da população a atacar o Supremo Tribunal Federal para coagir juízes a tomarem decisões. Isso parecia claro. Bem, a decisão de hoje vem confirmar tudo isso, basta ler, com erros de português, sem erros de português, porque erros de português acontecem quando falamos e até quando escrevemos, né? Especialmente quando os próprios ministros não são aqueles que digitam, nós sabemos disso, né? Mas seja como for, com erros de português ou sem erros de português, isso é claríssima. Ele deixa absolutamente claro que Jair Bolsonaro pode dar entrevista, que ele pode falar o que ele quiser, menos situações de provocação de atos ilícitos, dentre os quais incentivar a população a pressionar o Supremo Tribunal Federal. Ele pode dizer que ele se acha injustiçado? Claro que ele pode, por favor. Ele pode dizer que acha que uma certa situação de prova não corresponde à verdade? Claro que ele pode, meu Deus do céu. O que ele não pode fazer é dizer: Trump, eu amo você. Trump, você está agindo certo. Pulo no Brasil. Ou como disse Eduardo Bolsonaro com todas as letras: vai ser pior, preparem-se. Vai haver um clima de terra arrasada. E se houver clima de terra arrasada, eu me sentirei vingado. Esse tipo de coisa, incentivando a pressão sobre o Supremo pelo medo, pela intimidação, pela coerção, ou mais, pela chantagem, que claramente advém da política dos Estados Unidos da América, articulada decidida por Donald Trump e articulada pelos próceres que defendem Jair Bolsonaro, isso me parece evidente, é isso que está proibido, Jesus. É claro, não há dúvida nenhuma. Então, quando Jair Bolsonaro vem e diz, não sei o que eu posso falar, é evidente, ele está utilizando retoricamente uma coisa que seus advogados, ele tem brilhantes advogados, já devem tê-lo orientado. Agora, se os advogados têm dúvida, usem um recurso chamado embargos de declaração, e então tudo se esclarecerá. Marina, essas medidas cautelares contra Bolsonaro, vamos lembrar algumas? Ele está proibido de se comunicar com embaixadores, com outros réus, não pode acessar as redes sociais, tem que usar tornozeleira eletrônica. Elas são acertadas ou são excessivas? Completamente erradas. A começar pelo mérito. Que o mérito é que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estariam incitando os Estados Unidos a declararem guerra ou invadirem o Brasil. Primeiro que já usa um artigo que está completamente descabido na realidade que a gente está vivendo. Em segundo lugar, puxando aqui alguns pontos do Cardoso na sua resposta, qual é o problema se Bolsonaro disser que ama Trump? Qual que é o problema? Numa democracia, você pode jurar amor ou ódio a quem você quiser. Isso não é um problema. Tudo que tem sido feito no Brasil desde o início do inquérito do fim do mundo é censura para calar qualquer um, para calar a voz do povo, porque o povo não pode questionar o Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande realidade. Qualquer crítica a um ministro do Supremo não é uma crítica à instituição, não é uma crítica à Suprema Corte. É uma crítica ao desvio de função desse ministro, que não está respeitando a Constituição. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, e essa é mais uma vez em que o ministro não está respeitando a Constituição, inclusive cerceando a liberdade de expressão de um réu. Por que o Lula, que foi julgado e condenado, deu diversas entrevistas, inclusive a pedido do Zanin, que hoje é ministro do STF? E agora Bolsonaro, que nem foi condenado, não pode dar entrevista, a não ser que seja para fazer uma receita de bolo de fubá, como disse o próprio Cardoso aqui. Isso não faz nenhum sentido. Em uma democracia é muito importante, o termômetro da democracia é exatamente a voz do povo, é a liberdade de expressão. Agora, se os ministros do Supremo acreditam que o povo brasileiro são 213 milhões de pequenos tiranos, nós temos um problema. E é um problema grave, porque isso não é democracia.
né? Democracia não é um povo que precisa ser recivilizado, nas palavras do ministro Cardoso, não são 213 milhões de pequenos tiranos, não tem nada a ver com isso. É o povo que pode dizer sim aquilo que pensa, inclusive criticar a atuação de um ministro da Suprema Corte. Por que não? Qual que é o problema disso? E a gente está aqui, mais uma vez, criminalizando, porque desde o início desse processo, a grande verdade é que há um desconforto com as redes sociais, há um desconforto em ouvir a voz do povo. Essa que é a grande realidade. Então, tudo está sendo feito para silenciar essa voz. Infelizmente, isso não se chama democracia, essa é a grande realidade. A gente primeiro subverteu o que é democracia, agora a gente está subvertendo o que é soberania. Essa que é a grande realidade, estamos subvertendo todas as palavras. E para defender esses valores, a gente, infelizmente, está jogando todos eles por água abaixo. Silenciar a voz do povo não é defender a democracia. Aliás, o Marco Rubio falou isso, o secretário de Estado americano deu um recado claro à Europa. Não foi nem ao Brasil, foi à Europa. Vocês estão silenciando o povo, vocês estão praticando censura para que não haja nenhum tipo de crítica aos governantes. E é isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo aqui no Brasil, ao praticar censura para que não seja criticado. Isso começou ainda em 2019, com a capa da Cruzoé que foi censurada. Por quê? Porque ela falava de um ministro do Supremo. Então, desde ali, o Supremo começou a adotar tudo isso para se blindar. É só puxar o fio da história. Essa que é a grande realidade. O que a gente está vendo agora é mais um capítulo dessa mesma história de censura.